Que nome damos a isto? O que nome damos a isto do dia 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira, não apresenta no dia de hoje nenhum jovem, nem dá nenhum tipo de entrevista. O programa de hoje serve para falar de migrantes. A experiência que nós temos quando saímos de Portugal porque nos vimos obrigados a procurar uma solução para não estarmos constantemente a sobreviver, nem no limiar da pobreza. Para procurarmos uma solução para podermos ter alguma esperança de podermos sair da casa dos nossos pais ou de podermos viver com alguma dignidade. Termos uma esperança de que o nosso salário serve para alguma coisa e não única e exclusivamente para pagar contas que se vão acumulando atrás de contas, com serviços públicos que não funcionam de todo, sendo obrigado a aumentar as nossas despesas para podermos ter quase a mesma qualidade no serviço privado, depois de tantos impostos que acabamos por pagar. E mesmo assim, sentirmos sozinhos. É uma escolha solitária, aquela que temos que fazer. Mesmo que nós já tenhamos, por sermos a geração Erasmus, colegas noutros países, ou namoradas e namorados noutros países, e possamos, quando nos mudamos, ter um tipo de base que as gerações anteriores, quando davam o salto para a França, não tinham. Mas, na realidade, a fuga é a mesma. Antigamente, a população portuguesa que saía de Portugal e ia para a França ou para a Alemanha fugia de Portugal, fugia da pobreza e da guerra colonial. Hoje não temos guerra colonial. Felizmente Portugal não se encontra em nenhum conflito armado. Mas temos pobreza. Por mais que nós sejamos formados, por mais jovens que Portugal possa ter com quadros elevados na sua formação, estes não têm em Portugal a capacidade de evoluir e de, por via do seu próprio mérito, sem ser pela via da cunha, conseguir ter um lugar de destaque ou, pura e simplesmente, um trabalho com um salário digno. E um salário digno não estamos a falar de um salário elevado. Estamos a falar de um salário justo para as suas funções, justo para os seus conhecimentos e que consiga fazer face às despesas existentes no dia a dia. É por isso que vários jovens migram. E quando migram, parte deles fica sempre em Portugal. Por mais raiva que nós tínhamos quando saímos de Portugal por não termos conseguido alcançar aquilo que nos prometeram, acabamos sempre por nos sentir sozinhos. E saber que temos sempre o tempo contado. Temos o tempo contado para vermos os nossos pais, o tempo contado para vermos os nossos avós, o tempo contado para vermos os nossos amigos, família, etc. Mesmo que nos dias de hoje as novas tecnologias nos possam colocar mais próximos, não temos o abraço. Não temos aquele carinho que os nossos avós podem dar. E muitas vezes ficamos aqui longe, enquanto sabemos que no ano a seguir os vamos ver. Sabemos que quanto sabemos. Muitas vezes eles acabam por falecer e nós nem a oportunidade temos de nos dar um último beijo. A única coisa que nós sabemos é que cada vez que vamos a Portugal é a oportunidade de ver a família. Nós não temos férias em Portugal, ninguém descansa em Portugal. A única coisa que nós fazemos em Portugal é uma correria tal e qual como se estivéssemos em eleições. Percorremos as capelinhas todas, apenas para poder ver a família e dizer que estamos bem. Dar-lhes um último abraço e um último beijo, pois não sabemos se os vamos ver no ano a seguir. A única coisa que nós sabemos é que temos o tempo contado. E também sabemos uma coisa. Quando nós voltamos a Portugal, vamos sempre com a esperança de pensar, será que dava para viver aqui? E chegamos sempre à conclusão de que não dava. E também já não somos vistos como portugueses em Portugal. Somos os estrangeiros. Os migrantes. Aqueles que vivem lá fora, que já não conhecem Portugal e que já não sabem quanto é que custa um pacote de leite, não sabem quanto é que a vida é cara, já não têm a noção de absolutamente nada. Já não somos os portugueses, aquela já não é a nossa terra. Agora a nossa terra é aquela lá fora onde vivemos. Seja ela na Polónia, na Estónia, na Letónia, na Lituânia e na Alemanha, é aquela com os nomes estranhos e estrangeirados. E depois, quando nós, para determinadas férias,
regressamos a essas terras com os nomes estranhos e estrangeirados, nós sentimos em casa. Mas apenas sentimos em casa porque é aí onde nós temos as nossas coisas. Pois nessas terras também continuamos a ser os migrantes. Aqueles é que não pertencem lá, aqueles que não pertencem ao país, apenas estão cá a trabalhar como muitos outros migrantes. O migrante português, de um momento para o outro, vira-se uma pátrida. E nestas eleições, ninguém fala do migrante português. Todos falam dos jovens que estão a sair de Portugal. O preço das casas. Quer dizer, gritam, não falam. Não houve um único debate onde houvesse ideias para o futuro do país. Apenas se gritava a dizer que o teu passado é pior do que o meu passado. Nada mais. E nós, a diáspora portuguesa que no círculo da Europa é o terceiro maior círculo de eleitores, mas que só nomeia 2 deputados, que nomeia exatamente o mesmo que Porto Alegre, que tem 200 e poucos mil eleitores, que nomeia menos deputados do que o círculo de Setúbal, que tem 700 e poucos mil eleitores, enquanto a diáspora só no círculo da Europa tem mais de 900 mil. Não somos ouvidos. Mas essa diáspora está cheia dos jovens portugueses mais bem formados de sempre, que saem das universidades portuguesas e que saem de Portugal, porque já em Portugal a voz deles não é ouvida. A única coisa que Portugal está a fazer é apenas uma limpeza daqueles que não quer ouvir. Continuem a fazer essa limpeza. E em breve não haverá Portugal. Em breve todos nós seremos apátridas. É mesmo caso para dizer que não mudamos a isto. O que não mudamos a isto teve o apoio do Centro Europe Direct do Algarve e do Postal do Algarve.